Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, eles se uniram, oraram, impuseram as mãos, e caiu a sorte em Matias, e foi contado com os 11 apóstolos. Quando nós ouvimos esta eleição de Matias, esta palavra sorte no Evangelho, quando nós possamos encontrá-la no Antigo ou no Novo Testamento, não designa coisa do acaso ou algo supersticioso. Quando se diz respeito a Deus, é em relação a uma consagração, uma escolha, uma eleição. Matias não havia sido escolhido por Jesus. Matias foi escolhido pelos apóstolos, que Deus então confirmou a eleição de Matias, tornando o apóstolo no lugar de Judas. Da mesma forma que nós temos com o Papa, são os cardeais que escolhem o candidato, e a partir do momento que ele diz o sim, Cristo o confirma como Pedro e dá sobre ele o poder das chaves. É assim que acontece. Deus precisa e quer precisar da colaboração humana para que a sua graça aconteça na vida do homem, na vida da igreja, na vida da humanidade. É assim. Nós indicamos e Deus aprova. Portanto, queridos irmãos, Deus ele é providente na sua igreja e não deixa faltar em suas necessidades. Há mais de 2000 anos de igreja, Deus provê para nós. Deus nos deu os apóstolos, o próprio Pai nos deu Jesus Cristo para a nossa salvação. Jesus confirmou os papas na cátedra de Pedro, nos deu os santos, nos deu os mártires, nos deu os justos, nos deu os doutores, nos deu os confessores. Mas quando nós muitas vezes ouvimos falar das graças e bênçãos de Deus dentro da igreja, muitos que estão dentro se julgam melhores do que eles, achando que são insubstituíveis. Não, meus irmãos, ninguém é insubstituível, porque se nós não servirmos bem o reino de Deus, algo vai acontecer para que o Senhor não nos deixe ali. Como no Antigo Testamento, o povo quis um rei, o povo elegeu um rei, e no momento certo aquele rei não trabalhou bem para a santificação do povo, Deus o tirou. Por que eu estou dizendo isso? O nosso Papa acabou de ser eleito e nós vemos nas redes sociais, ele é isso, ele é daquilo, ele é esquerda, ele é direita, ele pende para isso, ele pende para aquilo. São as ideias das pessoas. As pessoas acham que elas seriam melhores papas do que aquele que o cardeal escolheu. As pessoas acham que ela seria melhor do que aquele padre, melhor do que aquele bispo, seria um melhor cristão, incólume, sem defeito, puríssimo. Será que se ele realmente fosse escolhido por Deus, não iria trair, não iria pecar, seria justiça? Não nos esqueçamos que Deus escolhe homens fracos, pecadores, miseráveis, para colaborar na sua obra. Por quê? Porque Deus quer nos converter e quer que nós sejamos moldados pela sua
aflições, e o seu coração se tornou duro. Da eleição, traiu. Por isso nós devemos rezar e rezar muito. Não sejamos como Judas, que foi traidor. Ele também foi chamado. Ele comungou em estado de pecado mortal. O diabo entrou nele na última ceia, lembram? Porque ele imaginou um grande Messias, mas ele se decepcionou com Jesus, o verdadeiro Messias. Sejamos discípulos, evangelizadores. Deus nos chama nas nossas fraquezas, nas nossas misérias. Nós precisamos de humildade. A revelação é clara. Quem guarda os mandamentos permanece em Cristo e permanece no seu amor. Quem guarda os mandamentos, esse é que ama o Senhor. Não adianta dizer que, eu amo a Cristo, mas eu sou a favor do aborto. Eu amo a Cristo, mas eu sou um adúltero. Eu amo a Cristo, mas eu sou infiel nisso ou naquilo. Eu amo a Cristo, mas eu não quero filhos. Eu amo a Cristo, mas eu uso anticoncepcionais. Eu amo a Cristo, mas eu não concordo com as coisas que a igreja ensina. Então você não ama a Cristo. Você ama a si mesmo. Ama a si mesmo. E pessoas que amam a si mesmo também está cheio. Quem não guarda o mandamento de Deus não ama a Cristo. Ele é rebelde como Judas, que caminhou com Cristo, mas guardou os seus interesses. Pensemos na queda desgraçada de Judas, que ele só acusava os benefícios divinos que recebia de Jesus. Ele tinha de Cristo o amor, tinha de Cristo a misericórdia, tinha de Cristo o chamado, tinha de Cristo a eleição, mas não tinha o temor necessário para perseverar e ser fiel. Também hoje, muitos dentro da igreja querem usufruir de cargos e de benefícios, mas não têm temor a Cristo e nem ao Evangelho. Muitos no começo foram chamados. Outro dia eu estava conversando com um padre, amigo, e ele disse assim: Frei, as coisas estão tão complicadas que nós desacreditamos de algumas vocações hoje que estão dentro da igreja. E é verdade. É verdade. Porque a verdadeira vocação da vida por Cristo prega o Evangelho, não ensina o errado e não se desvirtua da verdade como nós estamos vendo por aí. Precisa de conversão, precisa voltar com humildade à essência do batismo. São Matias não tinha interesse, nem vaidade, nem intuitos mundanos, mas agiam com simplicidade e caridade. O seu único interesse era a glória de Deus e a glória de Cristo. Ele pregava o Cristo crucificado e ressuscitado por muitos lugares do mundo. Levou o Evangelho e a cruz e exortava para a mortificação e a conversão e o desapego das paixões do mundo. Ele pregava sobre a fortaleza da alma em relação às virtudes e da fé e falava da verdade do Evangelho. E hoje, como andam os escolhidos, os eleitos e os discípulos do Senhor? São Matias derramou seu sangue por amor a Cristo, vivendo a sua paixão, foi apedrejado e degolado em Jerusalém. Se a nossa vida está muito boa mesmo, muito tranquila, sendo cristão católico, há algo errado, não acha? Sim, porque a verdadeira religião, a verdadeira fé, o verdadeiro Deus nos mostra o caminho da cruz e dos desafios para vencer esta vida e este mundo.
possamos permanecer firmes na doutrina dos apóstolos, na revelação de Deus e na verdade da Santa Igreja, que nós encontramos o nosso Deus, o nosso Senhor, corpo, sangue, alma e divindade, a vítima perfeita, o primeiro dos mártires, que inspirou todos os outros e inspirará os outros tantos até a sua volta gloriosa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja